tudo bom? Eu sou o Vitor. Fala se esse plano de fundo aqui do Chrono Cross não combina muito com esse climinha de sol. Bom, galera, estamos aqui para falar mais uma vez sobre o nosso querido Steam Deck. Esse carinha aqui, ó. Principalmente, né, galera, sobre o último mês aí que ele vem sendo hypado demais. Acredito que muito por conta dos jogos que estão saindo, que ele tá dando ainda a conta de rodar. E a gente vai falar também um pouquinho sobre isso aqui, beleza? Antes de mais nada, se ainda não for inscrito no canal e curte conteúdo sobre games, principalmente portáteis, se inscreve aí. Não esquece também, se curtir esse vídeo, deixa aquele like. E se quiser receber sempre nesse tipo de vídeo, ativa o sininho aqui também, beleza? Bom, galera, então, né, vamos começar a falar um pouco mais aqui sobre o Steam Deck. No passado, né, eu fiz um vídeo sobre esse carinha aqui no canal, né, mas eu fiz mais um vídeo falando sobre se valia a pena ele ou o Nintendo Switch, né, e não me aprofundei muito nesse console, tá? Então, vocês podem ver aí, ele vem com essa case, tá, o Steam Deck. Quando você compra, ele vem com uma case da própria Steam, tá? Então eles já mandam o console aqui dentro de uma caixa que, por sinal, é personalizada por eles, tá? E aqui a gente tem o nosso querido Steam Deck, tá, pessoal? Então assim, aqui o meu, eu tô usando uma hard case aqui, né? Meio que uma capinha para ele, que aí ela mantém o console bem protegido. Mas para quem já deve ter visto aí, né, em outros vídeos, o Steam Deck ele é todo preto, né? E sem esse tipo de proteção, e ele é bem robusto assim, é um console bem grande, né? Vocês podem ver aí, eu tenho alguns outros consoles aqui distribuídos na mesa e dá para ter uma ideia aí, né, da diferença de tamanho desse carinha com os demais, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Ele é basicamente o maior console que eu tenho aqui dentro de casa hoje, tá? Então assim, pelo tamanho, você imagina que é uma coisa, cara, assim, absurda, né? Você fala, pô, vou pegar um trambolho desse pra jogar. Você se engana, porque, cara, quando você pega o Steam Deck pela primeira vez, a ergonomia dele, ó, vocês podem ver aí, é totalmente confortável pra jogar, tá? A disposição dos botões garante que você consiga alcançar todos os botões na melhor posição possível. Então, consigo alcançar os analógicos aqui, o D-pad, os botões de ações, né? Inclusive os trackpads, esses dois quadradinhos pretos aqui nele, né? Esses aqui são trackpads, né? Então funcionam como mouse e aquela parte do scroll do mouse também. Inclusive ele tem um teclado digital que você consegue utilizar com isso aqui, eu já vou mostrar para vocês. E até mesmo esses botões aqui de baixo, né? Se você estiver segurando ele com o objetivo de jogar, você consegue alcançar esses botões também. Os botões de ombro e os gatilhos analógicos também são alcançáveis. E esses dois, né, esses 4 botões aqui que são mapeáveis aqui na parte traseira também, tá, pessoal? Vou ligar ele aqui para vocês verem. Olha o barulhinho dele ligando. Não sei se deu para ouvir muito bem aí, porque ele faz toda vez que você liga ele faz um sonzinho baixo aqui. Bom, falando da interface do Steam Deck, né? O meu aqui ele tá modificado, né? Aqui a comunidade trabalhou muito em cima desse console, então a gente tem muita customização para ele, tanto de interface quanto de funções, né? Aqui, se vocês olharem, eu tenho alguns plugins instalados aqui. Na verdade, eu tenho praticamente todos, né? Da época que o pessoal começou a fazer muita coisa para ele. O meu Steam Deck é a versão LCD, tá? Não é a versão OLED. Então, assim, a versão OLED ela oferece aí algumas vantagens, né? Como você tem uma bateria aí, uma autonomia, né, de bateria superior à versão LCD, tá? Mas na contrapartida, é uma versão levemente mais cara. Dizem que ele oferece uma performance um pouco melhor, tá? Mas na minha opinião, não vale a pena pagar mais caro se você quiser a questão da performance, mas sim a questão da bateria, né? E talvez ali a tela OLED mesmo, né? Agora sim, falando desse carinha aqui que eu tenho, já joguei muito nele e é uma experiência incrível, cara. Assim, não tenho do que reclamar. Steam Deck, ele vai te oferecer uma biblioteca muito vasta de jogos aí da própria Steam que são verificados. Então aqui vocês podem ver, né, dentro da própria, né, biblioteca da Steam, ele mapeia pra gente aqui os jogos que são verificados, né,
Então, de todos os jogos que eu tenho, 92 aqui são verificados. Então, é coisa pra caramba. Isso só do que eu tenho, né, pessoal? E aí, assim, a gente tem um plugin aqui também, né, que traz pra gente aqui no Steam Deck a informação de jogos que não são verificados pela Steam, né, que não foram totalmente testados por eles, né, mas a comunidade testou e classificou. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o 171, ele tem uma classificação aqui em cima onde eu consigo ver o que os outros jogadores aí da comunidade testaram nas versões do Linux e do próprio Steam Deck, tá? Como que tá a classificação dele, se ele roda, né? Como que tá rodando, quais são os problemas encontrados, né? Aqui, por exemplo, no 171 ele tá como platina, então significa que é muito bom, né? Tá muito boa a experiência de jogo. Alan Wake também, que é um jogo verificado, quando ele tem essa logo aqui é que ele tá verificado, tá? E assim por diante, tá, pessoal? Então, assim, além de, né, você poder contar com toda a sua biblioteca de jogos dentro desse carinha aqui, diretamente pela Steam, você ainda tem o fato de que tanto a Steam valida se esses jogos vão rodar bem nele ou não, né? Quanto a comunidade também faz esse trabalho de validar. Então fica muito mais fácil na hora de você, de repente, escolher comprar um jogo para jogar num portátil desse aqui. Você não tem que ficar buscando, né, pesquisar na internet se esse jogo vai ou não rodar bem no seu deck, beleza? Aí falando da questão aqui um pouco de autonomia e performance, né, pessoal? Recentemente lançou a Stellar Blade para PC, já tem vários vídeos rolando na internet de testes nesse carinha. Ele continua dando conta, velho, de jogos que lançaram esse ano. É absurdo, assim, o Steam Deck ele consegue lidar com uma massa muito grande de jogo, tá? Tem muito jogo validado para ele. Vocês viram aqui na minha própria biblioteca com grandes jogos aí principais aí da Steam para PC. A gente tem 92 jogos já só ali validados. Então, vocês imaginam quanta coisa não dá para jogar nesse carinha. E aí ele ganha muito, né, na questão de fazer o balanço entre performance e entrega ali de autonomia, né? Então, jogando jogos pesados, assim, mal otimizados para ele, eu já consegui cerca de 1h40 de bateria, né? E jogos, assim, que são bem otimizados, bem aproveitados pelo deck, cerca de 2h30. Emulação também, ele roda muito bem, então vou até mostrar para vocês aqui, eu tenho algumas coleções aqui, né, de jogos, né? Então, jogos de Wii U, por exemplo, a gente consegue trazer para ele aqui, ó. Tem uma biblioteca de Nintendo Wii U. Nintendo Switch também, ele roda tranquilo, tá, pessoal? Fazendo a configuração certa, usando o emulador certo, também vai rodar de boa. Então, PlayStation, esse tipo de coisa, assim, PlayStation 2, esse tipo de emulador, né, de plataforma mais antiga, ele vai tirar de letra, vai rodar, vai ter aí coisa de 4, 5 horas de bateria de boa, tá, pessoal? De boa mesmo, resolução aumentada, textura HD. Ele roda algumas coisas de PlayStation 3 também. Eu testei o Skate 3 aqui, o Uncharted, né, o primeiro Uncharted também rodou aceitavelmente bem. O Uncharted ele pega ali 22, 25 FPS, né? O Skate 3 ele roda tranquilo aqui na performance máxima, tá? Roda algumas coisinhas também de Xbox 360. Então, Fable 2, que é um jogo que não tem para PC ainda, que eu queria muito jogar, eu consegui jogar por aqui. Esse Sonic também é bem da hora, roda aqui de boa pelo Xenia, né? O emulador de Xbox 360. Então, assim, o Steam Deck ele é um universo assim de possibilidades ainda, né? E por que esse carinha ainda tá tão em alta? Né? Porque ele continua trazendo jogos otimizados para ele, né? Ainda em 2025, né? A gente ainda tem jogos que lançam e rodam bem nesse carinha. Outro exemplo aí, o Oblivion Remastered, né? Acabou de lançar também. Roda um pouco capenga, mas roda aceitavelmente bem nele, dá para jogar. Você tem uma experiência de jogo que você consegue ir até o fim do jogo, né, sem ter grandes problemas aí para jogar nesse carinha. E mais uma vez, né, pessoal, a questão da bateria, que a gente não tem problema de tempo fora da tomada nesse carinha, né? Por exemplo, o Guardiões da Galáxia aqui, que é um jogo consideravelmente pesado, né? A gente consegue cerca de 1h40 aqui, sem tirar o console da bateria. Então vou abrir aqui para vocês verem como que tá, né,
a jogabilidade desse jogo. E para quem, né, já viu esse jogo aqui em outras plataformas, né, em outros PCs, sabe que já tentou jogar isso aqui, por exemplo, sabe que ele é bem pesado e que ele exige bastante, né, do hardware do teu PC aí, né. Inclusive eu joguei ele no ROG Ally. Eu fiz uma viagem recentemente e decidi não levar o Steam Deck, levei somente o ROG Ally. Cara, o ROG Ally tava rodando isso aqui pegando fogo, cara, porque ele exige muita coisa mesmo do processador, exige muita coisa, acho que da placa de vídeo de repente, né? Não sei dizer exatamente o que puxa tanto esse jogo para ele ser pesado. E aí a bateria do ROG Ally, ela ia embora assim, durava 50 minutos de jogo. Já no Steam Deck, que é um console menos capaz que o ROG Ally, ele consegue entregar aí pelo menos 1h40 de jogatina com esse carinha aqui aberto, o que é muito diferente, né? Principalmente quando você está dependendo ali de ter um dispositivo portátil para jogar, né, galera? Ó, vocês podem ver aí, o jogo tá redondinho. Claro que eu estou usando aqui um FSR, né, para deixar ele mais jogável, né, e consumir menos bateria. Travei também ele aqui nos 30 FPS, então se a gente ver aqui, a gente tem esse painelzinho, né, da Steam, né, um painel rápido na verdade. A gente consegue travar aqui algumas coisas. Eu travei ele a 30 quadros por segundo. Então, ó, vocês podem ver aí, ó, o jogo tá rodando de boa. Já tô inclusive quase zerando aqui. Eu fiz um outro vídeo no passado falando sobre esse game aqui. E eu já tô quase zerando o Guardiões da Galáxia aqui no deck, porque realmente fica muito confortável de jogar aqui, cara, muito mesmo. E aí isso aqui é mais para mostrar para vocês, tá, pessoal, como que ele fica, né, como que o game roda aqui, beleza? Mas assim, a experiência de jogo no deck é uma experiência muito mais próxima de um console, tá? Então, hoje o ROG Ally, os GPDs, inclusive, né, que é a Gamepad digital, os consoles também aí, os Legion Go e tudo mais, eles ainda não conseguem, né, oferecer essa experiência de console que o Steam Deck consegue oferecer, porque você ainda depende do Windows, né? Agora a gente tá com o lançamento aí do SteamOS para esses consoles, mas ainda tá em fase de teste aí, né? Não tá 100%, e até quando estiver 100%, né, esse carinha aqui, o custo dele, né, é muito inferior ao custo dos consoles, dos PCs portáteis. Por exemplo, o ROG Ally custa 4 mil reais mais ou menos, aí, né, um novo na caixa e tudo mais, versus os 2.900 aí em média do Steam Deck, né, claro, a versão LCD com 64 GB, e aí depois nada te impede de fazer um upgrade de SSD, né? Aqui no caso do meu, eu tô com um SSD de 2 teras e mais um micro SD de 1 tera, tá? Para principalmente colocar jogos aí de PC que eu não gostaria de jogar através da Steam, tá, pessoal? Por exemplo, o GTA V, ele exige que você faça a conexão aí do launcher, né? Do launcher da Rockstar. E aí, por esse motivo, tanto o GTA V e o Red Dead Redemption 2, eu tenho os dois comprados na Steam, e mesmo assim eu optei por instalar eles aqui, né, de forma alternativa, né, de forma pirata, porque dessa forma eu consigo jogar em qualquer lugar sem precisar da Steam, né? Inclusive, a hora que eu fui abrir o Guardiões da Galáxia aqui, ele identificou que o meu outro PC, que é o GPD que está conectado aqui, estava utilizando a minha conta da Steam, né? E aí, por esse motivo, ele deu um erro ali por conta do Wallpaper Engine que eu uso aqui no meu PC. E aí ele deu uma bugada, né? Inclusive, ele acabou de voltar meu wallpaper para a versão que estava antes aqui. Mas beleza, vamos lá. Bom, então, pessoal, mostrei um pouquinho aí da gameplay para vocês, mostrei um pouquinho dos jogos verificados. Aí eu queria falar de algumas funções aqui. Então, esses botões, como eu disse para vocês anteriormente, eles são botões aí meio de atalhos, né, do console. Então, esse carinha aqui abre um painel rápido de atalhos, onde a gente tem o limite de frames, se a gente quer acompanhar o desempenho, né? Então a gente tem as visões aqui de desempenho, que elas vão abrir aí meio que durante o jogo. Então, quadros por segundo, performance, dados de performance do jogo e tudo mais, né, do console durante o gameplay. Aqui a gente tem o tempo, né, de duração da bateria, com percentual e tudo mais.
né, limite de quadros, frequência manual da GPU. Isso aqui eu não costumo mexer, tá, pessoal? Costumo deixar no padrão mesmo. A gente tem o controle de brilho, o controle de volume e do microfone, tá? Ele tem microfone embutido também, que é muito bom para quem gosta de jogar online. Eu já falei aqui em outros vídeos que não é muito minha praia jogar online, então eu não utilizo, mas para quem curte é importante ter, né? Aqui modo avião, Wi-Fi, Bluetooth, tá? Modo noturno, né? Que ele dá uma amenizada aí na cor da tela, né? Fica a cor mais quente aí para você não zoar tanto tua vista enquanto joga à noite. Vibração e resposta tátil. Que aí a gente vai ter algumas outras configurações, trilhas sonoras, né? Um painelzinho aqui de ajudas, e aqui a parte, esse último aqui que tem a tomadinha, ele foi adicionado pelo Deck Loader, né? Que basicamente é uma lojinha de plugins aí onde a gente consegue ter algumas funções adicionais, né? Inclusive aquela que eu falei para vocês aqui que classifica, né, meio que a insígnia dele aqui de aprovado ou não pela comunidade, tá, pessoal? Aqui do outro lado a gente tem esse botão da Steam, que tem esse leque de informações. Então é o início, biblioteca, a loja, né? Então você consegue acessar a loja da Steam diretamente por aqui, obviamente. Amigos e conversas, a parte de mídias, caso você tire print e grave alguma gameplay aqui durante o jogo, que também é possível. A aba de downloads, então tudo que está sendo baixado ou que está agendado para download aqui também vem para cá, tá, pessoal? Então quero baixar aqui o update aqui do Policy Simulator, por exemplo, e vai puxar aqui direto. Aqui a parte de configurações, que aí é onde a gente vai configurar Wi-Fi, vai configurar a questão de atualização de sistema, exibição e tudo mais. Então tudo isso vem para cá, tá? Armazenamento, inclusive, a gente vê por aqui. E aqui é um painel de ligar e desligar. E aí aqui, pessoal, é onde a gente vai ter a opção, né, de trocar ele, inclusive, para o modo da área de trabalho, tá? E aí lembrem que a gente tem essa opção também de usar aqui o painelzinho que é o trackpad, tá? Geralmente o trackpad esquerdo, porque o direito ele é mais a função do mouse mesmo. Então o esquerdo ele funciona como se ele fosse o de pad. Então vamos trocar para a área de trabalho aqui para vocês verem. Enquanto o deck aqui abre a nossa área de trabalho, se você está curtindo esse vídeo, não esquece, tá, pessoal? Deixa aquele like, se não for inscrito também, se inscreve aqui que é muito importante para esse canal continuar crescendo, beleza? Bom, pessoal, então aqui já com o modo área de trabalho aberto, né? Aí a gente vai ter meio que um PC aqui, né? Então a gente consegue utilizar aqui tanto o analógico quanto o trackpad, né? Para uma navegação mais precisa. Então, ó, vocês podem ver aqui, ele muito legal que ele tem uma resposta tátil, então você tem meio que uma noção assim do quanto de intensidade você está colocando aqui para mexer e tudo mais. Então, aqui ele vai rodar uma interface aí do Linux, né? Então, principalmente por aqui, geralmente eu faço instalação de jogos alternativos como o GTA, que eu falei para vocês, né? Geralmente eu faço instalação em outro PC, como por exemplo no meu GPD, né? Instalo o game, tá? Direto ali, copio os arquivos diretamente para um SSD ou algo do tipo e transfiro para cá. Dessa forma, eu salvo o tempo aí de ficar fazendo processo de instalação, não tenho problema aí de ter algum erro durante o instalador, né? Já que ele é feito para Windows e está rodando aqui numa versão de Linux, eu prefiro instalar diretamente no Windows e depois só pegar os arquivos e jogar aqui. Aí aqui a gente tem uma lojinha também de aplicativos, né? Que aqui a gente vai conseguir atualizar algumas coisas que a gente já tem e baixar outras que a gente precisar também. Por exemplo, dá pra gente instalar Spotify, dá pra instalar WhatsApp versão mobile aqui, né? A versão, na verdade, de PC, né? E alguns outros aplicativos, né? Versões do Wine necessárias para fazer várias coisas. Tem alguns outros aplicativos aí, por exemplo, o EmuDeck, né? A gente consegue instalar. Se eu não me engano, o EmuDeck não tá nessa loja, tá? Mas a gente consegue instalar uma série de coisas aí para rodar, inclusive a Epic Store, rodar as outras lojas aí que não são, né, nativamente compatíveis com o Steam Deck, tá, pessoal? E aí, como eu falei para vocês, quando a gente vem aqui, por exemplo, numa área aqui de escrita, né, a gente tem o teclado aqui, tá? O teclado da Steam.
Então, ó, o atalho para abrir o teclado é o Steam mais o X, tá? Então, como eu falei sobre os trackpads, esse lado aqui, o direito, corresponde ao lado direito do nosso teclado, tá? E aqui o esquerdo corresponde ao lado esquerdo do teclado. Quando eu peguei isso aqui, cara, eu achei muito estranho essa parada de usar o lado direito e esquerdo no trackpad para digitar. Mas assim, é bizarramente mesmo útil e prático de usar, galera. De verdade. Vou até atualizar o meu deck installer aqui para vocês verem. Então vamos lá, Steam mais X. Vou colocar minha senhazinha padrão que eu deixei aqui só para ele atualizar. Aí vem aqui, apertei o B e fecha o teclado. Atualizar para última versão. Isso que eu estou atualizando é basicamente aquela lojinha dos plugins, tá, pessoal? Toda vez que o Steam Deck atualizar, a gente tem que vir atualizar também, senão as versões dos plugins que a gente tem lá quebram, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui como que funciona aqui a navegação nesse carinha, né? Então, vamos abrir aqui, por exemplo, YouTube. Aí, beleza. Abriu o YouTube e vamos pesquisar o canal aqui, então. Vamos lá. Beleza, ó. Conseguimos encontrar o canal aqui, vamos dar play no último vídeo aqui do canal. E aí, ó, rodando então, pessoal, numa boa aqui. Essa semana, né, eu soltei 2 vídeos aí novos sobre gameplay dos últimos consoles que eu testei aqui no canal. E esses 2 consoles são basicamente... E olha isso, velho. Olha a telinha dele, velho. Ele rodando com a tela cheia aqui. Que coisa mais linda que fica, velho. Então, assim, o Steam Deck, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, galera. Então, assim, o Steam Deck você vai conseguir usar ele, né, como videogame. E você consegue usar ele como uma plataforma multimídia, se você quiser instalar um Netflix ou algo do tipo também para assistir nesse carinha, dá, tá? Ele tem a saída via USB-C aqui de vídeo, então você consegue ligar esse carinha aqui também numa televisão ou no monitor e jogar ele de boa. Ele aceita controles via Bluetooth. Então, se você tiver um controle de PC ou um controle via Bluetooth mesmo, ou até mesmo um controle de Switch, não Pro Controller aí, você consegue conectar nesse carinha aqui e usar nele também, né? Vale lembrar que ele tem a telinha touch aqui, então a gente consegue usar o touch também para navegar nele, tá, pessoal? E é isso, né? Então, esse é o meu Steam Deck, né? Que, cara, assim, sinceramente, amo muito esse videogame aqui e não me desfaço dele por nada, tá? Já recebi, inclusive, propostas para me desfazer dele e não me desfaço por nada. Vou retornar aqui pro Game Mode aqui dele, tá? Pra gente encerrar o vídeo. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquece, tá? De novo, deixa aquele like, tá? Se quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. E me fala aí se você teria de repente um Steam Deck, tá? Se você ainda acha que esse carinha vale a pena ou não em 2025. Pra mim, vale a pena demais. Beleza, galera? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!